Olá, boa noite, boa tarde para os amigos do Mundo da Poli. A minha convidada que já entrou, Vânia Lília, vamos chamá-la. Olá, Polly, boa noite. Oi, tudo bem, doutora? Sim, saudades. É um prazer tê-la senhora aqui, uma honra, obrigada por aceitar o convite. O prazer é todo meu. Obrigada. Então, aqui a diferença é um pouco grande, né, de a hora, 6 horas a mais, sim. A, a Vânia Lília, a gente já se conhece há uns aninhos, né? Faz um Há uns, pouco assim. sim. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem aqui, mas quando eu morava no Brasil, era policial civil e sempre trabalhei numa delegacia de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, né? E a, e a doutora Vânia trabalhou muitos anos como delegada também das mulheres vítimas, né? Sim, E, e a doutora Vânia também é uma pessoa apaixonada por Portugal, né? temos em comum também isso. E você já veio muitas vezes aqui, não foi? Já Sim, começou em 2008 e nunca mais parou. quase todos os anos, né? Tá por aqui. Sim. Então, eu convidei a doutora Vânia porque ela está com um projeto voluntário muito interessante, né? Que é Mulher, como é que é o nome? Mulher, eu te escuto? Eu te escuto, mulher. Te escuto, mulher. Só pode falar um pouquinho sobre o seu projeto? Ah, não, primeiro vamos se apresentar melhor, né? A senhora quer se Sim. apresentar? Meu nome é Vânia, Vânia Lília Maia Viana. Eu trabalhei como delegada durante 22 anos. A maior parte foi atendendo mulheres em situação de violência e também crianças e adolescentes vítimas e adolescentes infratores. Uma parte da vida foi assim. Então, eu sou uma estudiosa por essa causa. Eu aposentei, mas ela não largou de mim. Ela continua ainda como uma motivação para mim trabalhar com isso. E agora, durante a pandemia, Poliano, a gente percebe que as pessoas têm que ficar mais tempo em casa por conta do isolamento, né? A questão mesmo de saúde pública. E nesse momento os casais, eles passam a ter mais tempo juntos. E nós sabemos que isso, quanto mais tempo juntos, se aquela violência ela já existia, a tendência é aumentar. E está comprovadamente que aumentou essa violência. Por isso que me veio a ideia de fazer uma espécie de atendimento voluntário por telefone, inicialmente, telemóvel, né, para os portugueses aí, para poder atender essas pessoas que estivessem precisando conversar, desabafar, pedir orientações acerca dessa questão da violência. E isso tem ajudado, eu creio, muitas mulheres, as pessoas têm divulgado esse número de atendimento, que é o 55 68 9924 52824. Em seguida, eu criei também um Instagram, que é @eu te escuto mulher, para justamente também ter mais esse canal de ajuda, né? Se a pessoa não tem acesso a um telemóvel, mas ela pode fazer o contato através do WhatsApp ou também através de mensagens ou ligando no telemóvel. Isso começou no final de março e continua, e eu espero que isso possa ajudar muitas mulheres que precisam de atendimento. E é um atendimento voluntário diário, né? Até nos sábados, né? O horário. Sim, é de segunda a sexta, do horário de 10 às 12, depois começa novamente às 14, vai até às 16,
e aos sábados começa às 10 da manhã e vai até às 13 horas. Isso independente de ser sábado, de na semana ser feriado ou não, mas a gente sabe que as pessoas estão precisando e estamos fazendo. O Poli, e, inclusive, eu lembro sempre de chamar de Poli, apelido carinhoso. Essa questão da violência doméstica, ela preocupa o mundo inteiro, né? O Papa mesmo, recentemente, ele fez um apelo aos governantes para que prestassem atenção, principalmente nesse período que as mulheres estão sofrendo. A gente verifica na Europa, em diversos países da Europa, no Brasil, que apesar das pessoas não estarem indo um número maior nas delegacias e procurando a polícia, os atendimentos, justamente porque elas estão em casa, né, em razão da pandemia, mas a quantidade de ligações para os números aqui no Brasil, 180, que é pedido de ajuda, de orientação para mulheres que passam violência, e também 190 no Brasil, e tem aumentado o número de ligações de chamadas com relação a esse tipo de violência. Uhum. Então já é algo visível, né? Porque é a questão do convívio, né? Se é um convívio que tem conflito, né? Então, se a pessoa está ali 24 horas com a outra, a coisa vai piorando, né? A Sim. questão dos conflitos dos relacionamentos e familiares. Sim, porque a gente sabe que as causas, o porquê que acontece essa violência, são diversas. Você mesmo já estudou isso, estudou muito tempo e trabalhou com esse assunto por muitos anos. Você sabe que as pessoas, às vezes, elas querem resolver conflitos domésticos, uma compra que vão fazer, o marido quer a televisão, a mulher quer a geladeira, e às vezes tem uma discussão em razão disso, sobre a criação de filhos, se colocam numa escola ou em outra. São diversos casos no dia a dia que, de repente, pode haver uma discussão, o casal não se entende sobre um determinado tema, e os homens, a dificuldade que tem em muitos homens é não saber resolver conflitos domésticos, essas decisões que precisam ser tomadas, sem ser com o uso de violência. É claro que tem muitos homens espalhados pelo mundo todo, que são pessoas de bem, que inclusive repudiam violência de qualquer espécie, né? Mas nós sabemos que no Brasil é grande, nós somos o Brasil quinto país no mundo em violência doméstica, e Portugal, a gente sabe que também tem um número considerado, né, considerável de casos. Então, é algo que nos preocupa todas nós, mulheres e homens de bem. Sim. E é um tipo de violência que não escolhe nacionalidade, nem idade, nem condições financeiras, não é? Sim, Engloba toda a sociedade. não escolhe, porque quando a gente vai fazer esse atendimento mesmo de agora, eu encontro pessoas que estão estudando, fazendo curso superior, que já terminaram, pessoas que têm um emprego no setor público. Então, não existe uma dependência, teoricamente, uma dependência econômica, mas existe muitas vezes a dependência afetiva. Gosta demais do companheiro, se anula em razão dele, faz tudo para que ele possa mudar aquele comportamento e isso não acontece, né? E ela continua sendo agredida, ofendida e vai em tudo quanto é lugar. Infelizmente, né, eu costumo dizer que ela é democrática, né? Porque ela não escolhe cor, não escolhe religião, não escolhe país. Apesar de que alguns grupos, né, a gente vê uma incidência maior em mulheres negras que passam por violência, enfim. Mas ela vai por todas as classes sociais e deixa nas crianças e adolescentes, deixa algo muito ruim para essas crianças, né? Elas podem ter um futuro comprometido na parte psicológica ou mesmo na parte de orientação, o que elas querem ser mais na frente, elas não sabem direito por conta do que presenciam com os pais. Sem falar que muitos homens desses que agridem, eles já estão reproduzindo aquilo que tiveram lá na casa deles, quando moravam com os pais, com pai e mãe, né? Apanhava do pai, via a mãe sendo agredida pelo pai, quando constitui uma família, passa também a agredir. É a visão que eles constroem de família, né? Eu Sim, acredito que
crescendo ali no lar, né, com violência, com agressões. Então, a visão de família que ele vai ter, né, e vai levar para a família dele é essa visão, né? Às vezes de não Vai respeitar. continuar reproduzindo. Vai continuar reproduzindo. E eu lembrei agora de algo até que você citou essa semana, a gente conversando. O que que leva essas mulheres a ficarem caladas, ou então elas se separam ou denunciam e daqui a pouco estão de novo naquele processo de agressão, sendo vítimas novamente, né? O que que leva a tudo isso? Porque existe aquela fase que nós chamamos de lua de mel, né? Os psicólogos explicam, os estudiosos explicam, que após ela ser agredida, o homem passa uns dias na maior calma, tudo bem, dá flores, compra, leva para jantar, muitos fazem isso. E logo em seguida, quando parece que está tudo bem, ele volta a agredir, né? Ou através de violência física ou psicológica, porque são vários tipos de violência que essa mulher pode passar. Então, é como se fosse um ciclo, né? Ele agride, mas depois, para ser perdoado, ele diz que se arrependeu, que vai mudar, que estava nervoso, né? Coloca a culpa em alguma situação, que não queria, que faz porque ama, não é? E Sim. depois vira aquela lua de mel, né? Fica a lua de mel de volta. Então, E tem casos que, em muitos casos, ele faz a mulher acreditar que a culpa é dela, que ela provocou, que fez com que ele ficasse, uma palavra brasileira, enfesado. Eu fiquei enfesado porque você agiu assim, eu fiquei enfesado e eu te bati porque você provocou. E daqui a pouco ela começa a acreditar que ela fez algo errado e provocou aquela agressão, fez com que ele mudasse e viesse agredi-la. E depois ela começa ainda a ficar com a estima mais ainda diminuída, porque tenta fazer tudo para que ela fica boazinha, boazinha mais do que já era, para tentar agradá-lo. Só que isso não resolve também, porque a questão basicamente não está nela em si, está na forma como ele lida com essas questões domésticas, como que ele lida. Porque assim, a violência contra a mulher, a gente considera quando a mulher é agredida pelo simples fato dela ser mulher. Então, nós sabemos que na nossa sociedade costumavam, e ainda hoje ainda falam, que as meninas usam rosa, os meninos azul, e foram direcionando mais ou menos o que é próprio da mulher, o que é próprio do homem, numa educação sexista. Então, as meninas eram ensinadas que elas tinham que ser dóceis, românticas, calmas e saber fazer as atividades domésticas. Já o homem não. O homem, o pai dizia para o rapaz, não chora que homem não chora. Então, quando começam esses problemas, essas angústias que o adolescente, o homem passa a ter, ele não tem esse refúgio, muitos na questão do choro, das lágrimas, porque foi ensinado que é homem, não chora, reprime tudo isso e procura formas violentas de colocar para fora o ciúme, às vezes, que tem, ou quando a mulher diz que não quer mais permanecer no relacionamento, ele procura e acha na violência uma forma de dominação, uma forma de fazer com que aquela mulher aceite aquilo que ele está querendo, obedeça. Isso começa no próprio namoro. Vão noivar, o homem vai e pede a mão ao pai da garota. Depois, no casamento, ela fica lá, ele fica no altar e o pai chega e entrega a mão da mulher, entrega a mulher toda para aquele rapaz. Isso, simbolicamente, tem um significado muito grande, porque a mulher passa ali, claro que nem para todos os homens, mas para muitos, como propriedade. Que tem muitas mulheres que, para vestir uma roupa, veste e pergunta se está bem, se pode sair com aquela roupa, se pode usar isso, se pode usar aquilo, se pode ouvir tal música. Aos poucos, a mulher vai perdendo o seu poder enquanto ser humano, com direitos, e passa a ser alguém que vai ser direcionada por outra pessoa. então tem uma manipulação psicológica, né, da vítima
ela vai se submetendo a uma dependência emocional, da vontade do outro e vai perdendo a identidade dela, né? Do que ela gosta, o que ela quer, de ter sua própria maneira de se posicionar numa situação, né? Ela vai se calando e perdendo seus direitos, né? Dentro de casa, o diálogo, né? E como você falou, ela vai querendo ficar boazinha para ir agradando, para ficar evitando, né? Situações de estresse que pode gerar uma violência, né? Sim, ela tenta cada vez mais, ela faz um esforço gigante para se enquadrar naquilo que ele está querendo. Só que ela nem consegue entender o que ele quer, porque quanto mais ela desce nessa escadinha, tentando ficar próxima do que ele quer, mais ele se transforma. Existe um termo que é gaslight, que é um tipo de manipulação psicológica que tratada no mundo inteiro, que nós vemos num relacionamento, a mulher está sentada do lado assistindo televisão, aí olha, de repente chega mensagem no telemóvel dele, no telefone. Ela vê que tem mensagem e ele está ali respondendo. Se ela pergunta quem era, o que foi, porque é costume das mulheres, muitas mulheres fazem isso. Muitos homens já começam. Tá doida? Ninguém mandou mensagem. Tá ficando doida, tá assistindo muita novela, tá tendo imaginação. Se ela tá num cômodo e escuta ele no quarto conversando com alguém no telemóvel, aí ela pergunta: quem era? Era do teu trabalho, alguma coisa assim? Você tá doida, ninguém me chamou aqui no telemóvel, não há nada. E tem casos que as mulheres começam até a duvidar se realmente elas viram aquilo tudo, se elas não estão criando. E aqui em Rio Branco, Poliana, quando a gente fez um levantamento, mais ou menos assim, para ter uma ideia, muitos casos das mulheres que eram atendidas na delegacia da mulher estavam com passagem também no hospital de saúde mental. Porque pela insistência do homem de falar que ela estava louca, ou então, pelo fato de ter insônias, de não conseguir dormir, de ter pesadelos e procurar um atendimento psiquiátrico e daqui a pouco estava tomando medicação para dormir, medicação para acalmar, em razão de toda essa ansiedade, né? Então a gente verifica que é bastante complexo e o nosso dever como sociedade é tentar conscientizar as pessoas que o silêncio não significa gostar de apanhar, não é isso? Certo. Por isso que é importante esse diálogo nosso, né? De trazer à luz, né? Situações, né? Que muitas famílias vivem, né? E nós não podemos fingir que não acontece, né? Como aqui em Portugal e no Brasil também é um crime público, né? Ou seja, nós podemos denunciar, né? Por mais que não seja na nossa família, pode ser um colega de trabalho, um vizinho, é o nosso dever denunciar, né? Porque é um crime. E às vezes, como a vítima já está tão ali abalada, né? Às vezes com problemas psicológicos já, ela não tem essa força de dar esse primeiro passo, não é? De procurar uma ajuda, né? Ela está ali tão fechada que ela não consegue, né? Sim, e a família, com relação a isso, ela fica ali acuada naquele mundinho, né? Tem muitas famílias que se viram para as filhas quando elas vão para um casamento, ou elas passam a conviver com um homem, e se viram para a mulher e diz assim: não, você que arranjou o teu angu, o teu mingau aí, então que tu coma. Isso aí não tem nada mais a ver comigo. Tem filhos que querem voltar para a casa dos pais ou pedem uma ajuda. Recentemente eu atendi um caso que a mãe da garota dizia: não, mas ele quando não bebe ele é um excelente homem. Não é para você denunciar nada, não é para você fazer nada porque ele é muito bom. Não vai prejudicá-lo. E se você for fazer alguma coisa, eu vou avisar para ele que você estava querendo ir na polícia. Sabe, a própria mãe da garota fica contra, porque aprendeu que é assim que deve ser. Misturam também questões religiosas, né? Usam às vezes a Bíblia dizendo que a mulher deve obediência e tudo, mas lá também diz que os maridos têm que amar suas esposas e as esposas amarem seus maridos, né? Não diz que os maridos devem agredir suas esposas. Então, às vezes, se pega passagens da Bíblia naquilo que interessa. Isso. Diz que tem que tratar como o próprio corpo, né? Tratar bem, Sim, não, né? é.
Então, eles desconhecem isso, essa parte ou outra da Bíblia, de amar, de cuidar, de zelar pela paz, a segurança, a saúde daquela pessoa, e buscam apenas aquelas que possam beneficiá-lo, né? A gente tem, a cada 4 minutos, uma mulher sofre uma violência aqui no Brasil, a cada 4 minutos. E aqui no meu estado, no nosso estado, porque ele é seu também, no estado do Acre, de janeiro até abril, 6 mulheres foram assassinadas. E eu estava vendo os números daí de Portugal, Poliana, a gente até conversou sobre isso mais cedo, que aproximadamente 30 mulheres foram assassinadas no país no ano de 2019. Se a gente verifica esse total, apesar de ser grande para Portugal, né? Mas para nós aqui, se no Acre, de janeiro para cá, 6, só no Acre. Imagina como já deve estar no Brasil inteiro. Claro que eu não posso esquecer que nós temos uma população de 210 milhões de habitantes e Portugal 10 milhões de habitantes, né? Um percentual mais ou menos de 5% da população, no caso da população brasileira, né? Mas eu sei que Portugal se preocupa com esse tipo de violência e você sabe aí qual é a entidade que acolhe essas mulheres que passam por violência. Temos a APAF, que é a Associação Portuguesa de Atendimento a Vítimas, né? E ela tem também a linha de atendimento agora para, no caso da pandemia, né? Se a vítima não pudesse locomover até o local, né? Tem até o número que eu anotei aqui, só um momento. O número, uma chamada gratuita, né? Que é o número é 116 006. E também o número da polícia emergencial, que é o 112 aqui, né? Sim, Então, então a gente verifica que a preocupação dos governos no mundo inteiro é grande com relação a isso. E fica assim, complicado porque essa violência acontece dentro das casas, a maioria, né? Por isso que já fala doméstica, dentro das casas, onde existe aquela situação. Não, nós não podemos estar entrando na parte privada das pessoas. É preciso que alguém denuncie, é preciso que a própria vítima, filhos, mas nós temos também vizinhos. Então, a gente pede que, quando escuta algum tipo de situação que indica que é uma violência doméstica, quando você vê que criança está sendo agredida, é preciso que se acione a polícia, porque o nosso silêncio, a nossa omissão diante disso, pode depois a gente ficar muito mal se nós descobrirmos se depois alguma pessoa foi morta em razão do nosso silêncio, né? Hoje, inclusive, aqui no Brasil, a gente hoje é o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Criança e Adolescente, né? E é uma data assim bastante importante para nós. E cada país se baseia no sentido de tentar políticas públicas que possam fazer com que essa violência ela possa vir a diminuir ou um dia acabar, né? Com relação às formas de violência, tem muitas mulheres ainda que dizem assim: não, mas ele não faz nada comigo, porque ele não me bate. Ele só diz assim: que eu não presto, que ninguém mais vai me querer, que eu sou uma inútil, que eu sou burra. Mas isso é porque ele está chateado comigo por alguma coisa, ele diz isso. Mas ele nunca me bateu. Mas esquece que diante da nossa lei, diante das leis também de Portugal, isso é considerado crime, sabe? Existe violência psicológica em cima disso, pode existir uma violência moral, dependendo do que seja, né? E as mulheres precisam entender isso e buscar auxílio, porque é difícil sair daquele espaço do silêncio. Se você olha ao redor, e às vezes eu vou pedir ajuda para quem, né? Existe a vergonha, né? Medo, tantos fatores, dependência econômica de algumas, né? eu lembro, assim, vários atendimentos que eu tive, e às vezes as vítimas comentavam que as palavras feriam muito mais do que as agressões físicas, né? Ela falava assim, quando ele falou isso, doeu mais que fosse um soco no meu rosto, né? Porque são palavras que realmente ferem a alma da mulher, né?
ela fere a estima dela, né? O valor dela como pessoa, né? E o importante da denúncia também, porque sempre há uma escala de crescimento da violência, né? Às vezes começa com uma briga, um empurrão, né? Uma agressão leve, mas isso pode ir se agravando com o tempo até ocorrer um homicídio, né? Sim, pode. Poliana, tem a Ju aqui, Jubileia Crespo. Ela está perguntando aqui se aqui no Acre tem algum lugar que possa ajudar psicologicamente essas pessoas. Essas pessoas podem procurar auxílio através da DEAN, da Delegacia da Mulher, que lá vai ter todo um atendimento através da delegada e das policiais que estão lá, que foram treinados para isso. E além de pedir medidas protetivas para afastamento do autor, se for o caso, medidas que possam proteger a mulher, que um juiz vai deferir essas medidas, pode também ter um acompanhamento psicológico. A própria delegacia pode encaminhar. Existe o centro de referência aqui em Rio Branco também, que é a Casa Rosa Mulher. Eles estão com telefone de atendimento, estão com um e-mail também de atendimento, e pode ser feito esse contato para se agendar psicólogos, né, assistentes sociais, para poderem estar acompanhando, e também a questão de assistência jurídica, né? Aqui existem esses serviços aqui em Rio Branco, oferecidos pela prefeitura do município, e existem também, existe o CAV, que é o Centro de Apoio do Ministério Público, que trata dessa questão da violência doméstica, e que tem um número também de atendimento, agora nesse período de pandemia, que pode estar auxiliando as mulheres que passam por violência. Sim. Também tinha uma pergunta, se estava associado também a questão financeira da mulher, se nos casos onde tem. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho. Não estou achando mais. Se tem uma associação, como assim, no caso da mulher ser de uma faixa financeira mais vulnerável, né? Uma mulher é mais pobre, se ocorre mais violência, né? A pergunta. Sim, todos esses atendimentos, um exemplo, né, que eu estou fazendo de março para cá, eu pergunto como é que está essa parte econômica, né, financeira. A maioria dos casos está o homem e a mulher sem trabalhar, os dois, porque tinham trabalhos de doméstica, cuidadora de idoso, esse tipo de profissão que muitas vezes não passa mais pelo lado de diarista e não como empregada doméstica, e os direitos são menores com relação a isso. E essas pessoas estão vivendo muitas receberam auxílio do governo de R$ 600 ou de 1.200, dependendo do tipo de família, né, da necessidade do perfil de cada um. Mas a gente percebe que, como eles não estão recebendo outro dinheiro, né, o salário normal que já recebiam, as coisas estão mais difíceis. Difíceis para comprar comida, comprar medicamento agora para os filhos, para si também. Tem muitos homens que ficam exigindo que a mulher traga, cadê a comida? Não fez o jantar, mas às vezes o jantar é a sobra do almoço e ele não trouxe nada mais para dentro de casa. E a gente vê ainda a mulher sendo cobrada como aquela que tem que manter, ela tem que dar um jeito. Mesmo que não tenha dentro de casa, ela tem que aparecer com a comida, né? Aqui tem uma que é Sou Gateira, que ela está perguntando assim, acho que é importante saber, ela está afirmando, acho que é importante saber que a violência é algo que progride. A violência não surge do nada. É verdade, não surge do nada, mas vai lentamente, né? Aquilo que você estava me falando, que no namoro você já pode observar alguma situação que você deixa de lado, né? Sim, e até uns anos atrás parece que tinha uma campanha aqui focada no violência na adolescência e no namoro, porque muitas vezes já começa ali, né? E como às vezes adolescente, inexperiente, não teve outros relacionamentos, né? Apaixonada, e vai aceitando certas coisas, né? Vai aceitando um controle do namorado, né? E depois pequenas agressões, né?
e vai achando aquilo normal, né? E se no namoro já tá assim, no casamento não vai mudar, né? Só vai piorando, né? Não Só tem vai essa de piorar. mudar. E, e essas atitudes dele de escolher roupa ou não querer que ela fale com determinadas pessoas, ele que escolhe, isso vai piorando de uma forma que chega um momento que tudo ela vai precisar perguntar, eu posso, eu devo, eu posso usar isso, eu posso fazer aquilo. Fica essa dependência mesmo da outra pessoa e o homem acredita que ele que manda, né? É ele que decide por ela. Uma mulher que perde os seus direitos enquanto ser humano para estudar, para buscar trabalho. Isso é bem complicado mesmo. Então, a mulher virou, então, uma posse do homem, né? Sim. Um objeto, vamos dizer assim, né? Tanto que É, acontece muito aqui que eu vejo a situação quando a mulher já não quer mais o relacionamento, né? Então ele não aceita isso, não aceita o fim, e em muitos casos é assim, né? Que acontece os homicídios, né? sim. Em 2015, no Brasil, surgiu uma lei que chama a Lei do Feminicídio, que passou a tornar mais grave os casos onde homens matam as suas companheiras ou ex-companheiras, matam pelo simples fato delas serem mulheres e pela questão de posse. Acredita que ele é o dono. Então, quando ela diz, olha, não quero mais relacionamento, eu não vou voltar para esse relacionamento, ela é assassinada. E o nosso Acre, infelizmente, Poli, ele ocupa, conforme os últimos dados das últimas pesquisas, o primeiro lugar em termos de morte de mulheres no Brasil, sabe? Infelizmente, né? Um número elevado, apesar de ações dos governos e tudo, mas a gente percebe que isso ainda é muito cultural, sabe? Aquilo que o homem se sente dono daquela mulher. Ele foi ensinado assim, porque nós vivemos numa sociedade ainda patriarcal, onde tem pessoas que se acham que são donas de outras, né? No caso, alguns homens acham que as mulheres são suas propriedades. Uma coisa que eu achava interessante em Portugal, quando a gente passa nas ruas, nunca tive um caso de um homem ficar assoviando, tipo paquerando, que chamam, né? Ou dando em cima, não existia isso. Aqui no Brasil, pode ser uma menina de 12 anos, uma criança ainda, que os seios ainda estão em formação. Se ela passa numa construção, às vezes tem gente trabalhando, ela passa ali na rua, pode ser que ela escute gracejos, piadinhas de homens que estão ali. E homens que em casa têm garotos daquela idade, mas quando vem uma passando assim na rua, isso é cultural, achar que está ali, é disponível, é de todo mundo, mas só que não é dessa forma. E tem uma outra situação que muitos homens que matam, quando eles veem que perderam o foco daquela dominação, que ele vive em razão de mandar e de ser obedecido, do medo que ela tem alguns homens que se matam depois, porque eles não veem mais sentido na vida por não ter mais aquela pessoa que vai ficar ali sofrendo, chorando, enfim, perdeu o sentido para ele, né? Às vezes são muito homens narcisistas, né? Ou então até psicopatas, né? Que manipulam a mulher e querem toda a atenção para ela, né? Para eles, Sim. né? São todos. E por isso que é importante a gente ir conhecendo na fase do namoro, viu, meninos aí que estão nos assistindo, na parte de namoro, quando perceberem alguma coisa estranha, quando perceberem que o rapaz começa, olha, eu não quero que tu fale com isso, com aquilo. Não fala com aquela tua tia, porque eu acho que ela não vai muito com a minha cara. Olha, eu não quero que tu vá para aula, que tem uma aula dia de sábado. Eu não quero, porque lá nesse dia de sábado eu não sei quem estuda também no mesmo dia e eu não quero que tu encontre com ele. Então começa a ditar coisinhas, a gente tem que estar atenta. Poliana, a Zélia aqui, Maria Zélia Damasceno, minha prima, oi, boa tarde, Zélia, aqui do Pará, está dizendo aqui. No interior do Pará, presenciei um caso de violência e pedi ajuda, e ela pediu ajuda a um setor, né? E ela falou que aquilo só acontecia quando o cara bebia, no dia seguinte estava tudo bem. Ele batia nas crianças, batia na esposa. Por quê?
para muita gente ainda, infelizmente, tem aquela ideia, não, quando ele não bebe, ele é uma pessoa legal. Só quando ele bebe que ele fica assim, que ele bate na mulher e nos filhos. Então a gente não precisa fazer nada. Como não fazer? Se muitos homens desses vão depois e matam mulheres, sabe? Crianças estão aí com dificuldade de aprendizagem. Crianças às vezes fogem de casa e vão para a rua porque não aguentam ver o pai batendo na mãe. Tem crianças que apanham dentro de casa. Então é um ciclo dessa violência que nós precisamos nos juntar. E uma das coisas que eu acho fundamental é a gente não criticar a mulher dizendo que ela gosta de apanhar, que é sem vergonha e tudo. Tem diversos fatores, medo, vergonha, às vezes ela faz parte da igreja e não quer que as pessoas fiquem sabendo, às vezes ela não quer que no trabalho fique sabendo. Então ela faz tudo para proteger, para encobrir, ela sai apagando pistas. Tudo que ele faz, do jeito que ela põe uma base para cobrir a mancha no rosto do soco que levou, ela começa a cobrir também os atos que ele fez que possa ter sido algo ruim para ela, porque ela não quer, ela não admite que ninguém veja aquilo ali. Por vergonha, por acreditar que o casamento ainda vai dar certo. Mas ela pode, eu digo para vocês que estão agora nos assistindo, pode continuar se quiser no relacionamento, mas precisa fazer algo para isso parar. E muitas vezes o auxílio de uma psicóloga vai resolver, a igreja também vai ajudar também, e denúncias numa delegacia, num local da polícia aí, na Polícia de Segurança Pública, no caso aí de Portugal, ou na Polícia Judiciária, Esquadra aí em Portugal, ou aqui no Brasil, na Delegacia da Mulher, ou no 190, a pessoa precisa buscar uma ajuda com relação a isso. Sim, né? Aqui tem um testemunho, tá? Maria João. Eu vou dar o meu testemunho. Sofri de violência no namoro. Um rapaz dito respeitoso, respeitável. E eu nunca pensei que ele iria bater a minha porta. Só Deus me pode dar um escape. Só Deus me pode dar um escape, né? Então, porque às vezes o agressor é tido até uma boa pessoa, né? Um homem trabalhador, na igreja, no trabalho, é uma pessoa normal, né? Uma pessoa ali, igual você falou, muitos falam assim, é só porque quando ele bebe se descontrola, né? Mas ele não se descontrola com o chefe, não se descontrola com o policial, só descontrola com a mulher, né? Sim. Então, às vezes, o perfil, né, do agressor, às vezes, para a sociedade é um bom homem, pode aparentar ser um bom esposo, um bom pai, né, um bom chefe de família, né, mas dentro das quatro paredes, né, que ele se aproveita da fragilidade ali, né, de quem mais precisava de proteção, né, que é às vezes as Sim. crianças, a esposa. E eles usam também uma frase, algo do tipo assim: olha, eu só fiz isso que é para o seu bem. Eu não deixei você fazer isso que é para o seu bem. Aquelas atitudes assim, meio paternas, sabe? Olha, você estava querendo estudar, mas eu não deixo, porque se você for estudar, é arriscado. Alguém pode pegar você no meio do caminho, pode querer fazer algum mal, assaltar você, ou fazer algum mal a você. E pensando nisso, eu não deixo você estudar, mas é para o seu bem. Ah, você quer trabalhar? Não, mas é melhor você não trabalhar, porque você vai se cansar muito. Estou falando isso para o seu bem. Então, muitas mulheres começam a aceitar aquilo. Olha, ele me ama tanto, olha, ele está pedindo, ele está dizendo para mim não fazer isso porque ele pensa em mim. E ela vai mudando tudo que ela era, os sonhos que queria fazer na vida, ela vai esquecendo. Vai se enquadrando naquilo que ele está pedindo que ela faça. Né? A Nossa. gente tem aqui a Maria João Miranda, que dizendo que ele tinha ciúme das amigas dela, usava drogas, estava em mal companhia e dizia que só queria me proteger. Até as minhas amigas achavam que ele era um super protetor, mas era uma capa, né? Que ela está dizendo que ele usava para parecer uma boa pessoa e continuar manipulando, né? É importante a gente ter essa avaliação, né, durante o namoro, o noivado,
e até dentro mesmo do casamento, né? Não aceitar isso, né? Não Sim, procurar, é uma violência, né? É um crime, né? Procurar ajuda. sim. E com relação a isso, nos relacionamentos, tem muitos casos acontece e o homem tem usado álcool ou uma substância entorpecente, na maioria dos casos que ele agride. Mas se der uma nota para ele de R$ 100, uma nota de 50 euros, ele não vai rasgar também, não rasga. Mas ele, sob o efeito desses tipos de substância, agride, usa droga às vezes na frente dos filhos, na frente da mulher, né? Então, é difícil vocês sair de dentro da casa e procurar apoio. O apoio principal, psicológico, porque não adianta a pessoa, ai, hoje eu estou sofrendo muito porque ele me bateu, tá bem. Aí vai lá na delegacia, procura a polícia, denuncia. Quando é no outro dia, que ele já tem passado para a fase aí da lua de mel, que ele tá bonzinho, aí ela quer ir naquele setor da polícia e dizer que estava chateada na hora, que não foi bem assim. A gente precisa entender esse vai e vem dela. Por isso que um atendimento psicológico, para ela se fortalecer e continuar firme na decisão, ou de romper com esse ciclo de violência, pode deixar esse rapaz, pode denunciá-lo, enfim. Nós já estamos pertinho de acabar, né, Polly? É, passou muito rápido o tempo. Aham. Muito rápido. É um assunto bem amplo, né? E eu quero parabenizar a doutora Fânia por esse trabalho voluntário, né? É até um exemplo, assim, né? Você dispôs seu tempo, né, para ajudar, para dar palavras de apoio, porque muitas vezes a mulher só quer ser ouvida, né? Ela só quer saber que tem uma pessoa que entende ela, né? E a partir disso talvez seja o início de uma força que ela vai buscar lá dentro para buscar ajuda realmente, né? Ajuda ali no judiciário, né? Uma ajuda maior, né? E por isso que é importante a gente estar observando ao nosso redor, né? Se tem um colega de trabalho, como é que ela tá, não ir com aquele preconceito que é porque ela quer, que eu não posso interferir, mas tentar acolher essa pessoa, né, para ouvi-la, né, e apoiá-la, né? Acho que Sim, é isso. e tem aquela frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. A gente só precisa saber como meter a colher. Porque se você escuta uma confusão e você já chega, às vezes você está colocando em risco a vida da mulher e a sua também. A gente tem que saber como intervir, né? A gente pode ligar no número, pedir auxílio da polícia, a gente verificar que está acontecendo uma coisa muito grave, telefonar e pedir auxílio, porque você também não vai morrer junto com aquela outra pessoa. Você pode, acalmou tudo, no dia seguinte o homem não está, você chama a pessoa lá fora, é vizinho, conversa com ela, olha, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Você quer ir numa psicóloga, tem um atendimento tal, quer falar com o pastor da igreja, quer falar com o padre? Eu levo você, porque as igrejas têm um papel muito grande, muito importante de orientação, sabe, de fortalecer essas pessoas para que elas possam sair desse ciclo de violência, ou se separando, ou buscando a lei para que elas possam continuar com relacionamento, mas sem esse tipo de violência, né? Nós queremos aqui, Poli, agradecer aqui todo mundo. Tem aqui, está pedindo aqui o Ed Fernandes, está pedindo façam mais lives, difundam essas ideias, parabéns. E dizer aqui também para o Ed, para todos os homens que estão nos assistindo agora, que nós sabemos que existe assim, uma multidão de homens de bem que auxiliam as mulheres em casa, nos afazeres domésticos, que ensinam as tarefas para os filhos, vão levar na escola, vão buscar, que são verdadeiros parceiros, porque foram homens que foram ensinados a serem parceiros. Então, ainda existe uma solução, porque nós podemos contar com essas pessoas que resolvem problemas sem agressão, para que elas possam mostrar para os homens, né? Os homens que agridem, que não é assim que se resolvem as coisas.
né? Só para assim, para finalizar, porque eu tenho esse costume de falar demais, né, Poli? Eu sempre digo, quando eu faço a divulgação do número de atendimento das mulheres, eu coloco assim: não se preocupe que comigo você não está denunciando nada, porque eu não sou porta de entrada de denúncia. Existe o 190 da Polícia Militar, o 180 para isso. Agora, se você quer que alguém te escute, escute a tua história e diga, apresente assim diversas ideias e tente junto com você buscar um caminho, eu estou disponível para isso. Porque senão a pessoa fica ligando para mim esperando que eu vá chamar um carro da polícia. Não, eu estou aposentada, não faço isso. Esse trabalho é voluntário, tá? É um trabalho que visa ajudar mulheres como eu, como a Poli, mulheres que estão por aí, pessoas lindas, com um coração maravilhoso, cheio de sonho, mas que são impedidas de crescer, de estudar, de trabalhar, né? De viver. Tem muitas mulheres que estão angustiadas, sabe, no mundo inteiro. Eu gostaria de deixar aqui um abraço para as brasileiras. Nós temos uma comunidade de 150 mil brasileiros e brasileiras que residem aí em Portugal, Poli. Isso é muito bacana, sabe? Abraço para todas essas pessoas. Abraço para todos que estão aqui no Acre, no Pará, pelo mundo todo. Meus parentes aqui da família Damasceno que estão vendo agora. Os amigos aqui de Rio Branco, Acre. Um abraço para o Abílio, Poli, porque eu tenho muito admiração por ele, do teu esposo. Abílio, o esposo da Poli, é um advogado, uma pessoa super do bem, sabe? Assim, aquele pai exemplar, um marido super do bem. Então, um abraço para ele, viu? Para sua mãezinha, que eu creio que a sua mãe tá nos assistindo aqui, Dona Arlete, viu? A Nadine, minha prima, todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu espero que a gente possa fazer qualquer hora uma outra live. Muito obrigada, viu, por participar. Saudades. Quando isso tudo passar, vem me visitar de novo, né? Qualquer hora chega aí, me espera. Sim, muito obrigada. Eu acho que agora temos que finalizar para poder salvar, né? A live para o Sim. pessoal assistir mais tarde depois, né? Então, muito obrigada, obrigada a todos. Fiquem com Deus, então. Fiquem com Tchau, Deus. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau. Boa noite, Portugal. Bom dia. Boa tarde, Brasil. Tchau. tchau.